Oi, Elaine. Conforme vocês forem entrando, coloque o nominho nos comentários, por gentileza, porque tá valendo como aula, né? Aula do curso de Espiritismo, então eu vou anotar aqui o nominho de todo mundo, dos nossos alunos aqui do curso de Espiritismo, tá bom? Olá, Aparecida, primo, Guilherme, Dirce. Eu vou colocar o nome de vocês aqui, tá bom? Tô fazendo. Olá, tudo bom, Edilene? Tamires, que bom que você tá aqui, amiga. Débora, boa noite. Luciana, tô fazendo uma listinha aqui, tá? Tô colocando a chamada aqui no meu caderninho. É porque toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos um curso de espiritismo e nós fazemos essas aulas pelo Google Meet. E hoje, como é o feriado de finados, né? Então, nós achamos melhor a gente fazer esse tema que tem um pouco a ver com o assunto finados, né? Então, a gente achou melhor fazer essa aula em forma de palestra para que esses ensinamentos também possam ser passados para mais pessoas, não só para as pessoas que fazem o curso de segunda-feira com a gente. Então, nosso curso, esse de segunda-feira, ele vai encerrar agora no final de novembro. Nós teremos a nossa última aula no final de novembro, se não me engano, dia 30. E foi um curso que a gente começou no início da pandemia, aí depois a gente fez, acho que umas 5, 7 aulas, aí depois a gente começou um novo, uma segunda turma, e essa segunda turma tá enorme, tem bastante gente, e é uma delícia, né? A gente vai aprendendo junto com todos, e todos os temas têm a ver com espiritismo, tem a ver com ciência, filosofia, que é a doutrina espírita. Eu vou aproveitar que hoje a gente tem esse feriado de finados, a gente pode aproveitar esse momento para colocar o nome dos nossos entes queridos que a gente quer fazer uma oração especial. Amanhã nós faremos já de terça-feira, né? Como a gente tem os tratamentos aqui, a gente vai fazer especial para eles, para os desencarnados, tá bom? Mas hoje nossa aula vai ser dedicada a eles também, tá bom? Sejam bem-vindos, Fernanda, que é da nossa turma, deixa eu anotar seu nominho, Renata, Patrícia também. Patrícia. Hoje quem vai dar aula é o Lucas, vocês já conhecem ele é do Evangelho no Lar, de sábado. E o tema hoje é um pouquinho é, sobre o céu e inferno, né? Sobre espíritos sofredores, espíritos de luz. A gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Então, não é só uma palestra, né? É uma aula, né? Na verdade, era uma aula, não uma palestra. Ah, sim. A gente teve o desencarne da minha avó durante a semana passada. Acho que foi semana passada, né?
Eu tô meio perdida de dia, gente, vocês me desculpem. Foi bem complicadinho, mas ela já tinha 94 anos, né? A gente já, por mais que a gente se prepare, por mais que sejamos espíritas, né? Ela é uma pessoa muito querida, agora um espírito muito querido, sempre foi, e nós sentimos muito mesmo o desencarne dela. Sim, meu amor, pode pôr sim, Aparecida. Pode pôr que a gente vai fazer uma oração agora e a gente dedica para eles, tá bom? Aí amanhã eu vou fazer um tratamento especial para todos os desencarnados. Aí a gente faz uma coisa mais completa, tá bom? Eu vou fazer uma preparação agora para eu já poder passar pro Lucas, que ele tá me esperando. Ai, deixa eu contar um pouquinho da minha avó rapidinho. É, a minha avó, ela sempre foi católica, muito, muito, muito católica, mas era aquela católica fofa que a gente falava sobre espiritismo para ela e ela sempre estava com o coração aberto, assim, para aprender, para escutar e sempre disposta a aprender algo novo, né? Apesar da idade, apesar da, né? Nada impedia ela assim de aprender algo novo. Ela adorava e sempre via o lado bom das coisas e o lado bom das pessoas. Vamos fechando então nossos olhos e agradecendo a Deus pela oportunidade de nos reunirmos para mais uma noite de aprendizado, envolvendo toda a equipe espiritual que sempre nos atende, sempre está conosco. E hoje, essa aula especial, que nós possamos aprender um pouquinho sobre como ficaremos, como que é depois que a gente desencarna. E vermos isso com mais tranquilidade, mais serenidade e mais fé, envolvendo todos os nossos queridos familiares, amigos, que voltaram para casa antes de nós. Que eles possam também receber essa aula de hoje, esses ensinamentos e as nossas vibrações de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Espero que todos aprendam bastante hoje. A aula vai ser bem legal. O Lucas já está esperando aqui do outro lado. E quem tiver questões, quiserem fazer alguma pergunta sobre o tema, pode colocar isso nos comentários e eu passarei para o Lucas no finalzinho da aula, tá bom? Deixa eu pôr ele aqui. Olá, Yeah! boa noite a Seja todos. bem-vindo, Lucas. Eu agradeço. Eu vou deixar você sozinho e depois eu volto, tá? Tá bem. Obrigadão. Bom, então, primeiramente quero agradecer a todos, dar um olá a todos, boa noite e sejam muito bem-vindos.
Fico muito feliz pela participação de todos que vocês estão aqui, querendo aprender mais e se empenharem cada vez mais nos conhecimentos do Espiritismo. Bom, o tema de hoje nós iremos abordar 4 temas específicos. Eu vou fazer uma breve leitura sobre o Dia de Finados, explicar um pouco como é. Também vou falar sobre o desencarne, céu e o inferno e os espíritos felizes e infelizes. Então, vamos começar com a nossa aula, introduzindo o tema de finados. Bom, o Dia de Finados também é conhecido como Dia dos Mortos. Ele é uma celebração a todos os parentes ou qualquer tipo de ente querido que acabou se desencarnando, e geralmente foi realizada uma celebração para ele. É mais conhecido, é um dia de uma celebração católica. Então, e também outras denominações cristãs. Então, geralmente fazem esse tipo de cultivo para o nosso ente querido que acabou se desencarnando, e através de rituais, por exemplo, acender velas ou dar flores no enterro, geralmente são utilizados justamente para tentar trazer um pouco de luz e auxiliar o nosso ente querido que acabou sendo desencarnado, que, como é mostrado um pouco da crença do purgatório na religião católica, então, geralmente acham que utilizando uma rosa ou talvez acendendo uma vela possam clarear um pouco o caminho da alma que acabou se desencarnando e que ela consiga encontrar mais luz. Então, ela também tem 2 variações da parte na Europa, desse tipo de comemoração. Na comemoração da Europa, as pessoas geralmente vão ao cemitério ao anoitecer, elas se ajoelham nas lápides das pessoas e colocam a cabeça se ajoelhando aonde está a lápide e colocam velas, acendem velas para as pessoas, colocam flores e geralmente fazem uma oração para as pessoas que necessitam de auxílio, também jogando água benta onde as pessoas foram enterradas. E na divisão de Filipinas, geralmente fazem outros tipos de oferta de limpeza, também através de oração, mas também utilizam comidas como um método para dar essa conexão para o nosso ente querido que acabou se desencarnando. E os filipinos chineses também têm costume de usar incenso. Então, nesse tipo de festa, eles acendem um incenso para trazer boas vibrações e boas energias para os nossos entes queridos que acabaram se desencarnando. Então, essa seria mais uma base que eu queria abordar sobre como surgiu, como é, né, o nosso querido feriado de finados. E, enfim, podendo falar um pouco sobre essa parte de dar objetos para os nossos entes queridos que se desencarnaram, como, por exemplo, acender uma vela, ou ainda é um pouco ritualístico isso. Não digo que é errado, mas digo que um espírito, quando acaba se desencarnando, ele não tem a necessidade de bens materiais para poder auxiliar ele. Na verdade, não tem efeito nenhum. O que tem efeito é a fé que aquele objeto dá em você para poder trazer boas vibrações para a pessoa que desencarnou. Como assim? Vamos supor que um objeto, uma flor que você colocou, o espírito não vai ligar muito para a flor que recebeu, mas sim na intenção que você está gerando para ele. É uma intenção de amor, é uma demonstração de afeto. Isso que ele vai ligar. Ele não vai ligar tanto para receber uma flor. Algo que poderia ser substituído por isso seria, no caso, basicamente, ao invés de você dar uma flor, faça caridade. Com o dinheiro que você compraria a flor, doe em nome daquela pessoa. Ajude alguém que está precisando. Isso dá muito mais valor do que você dar um bem material, um objeto para alguém. Porque coisas materiais não têm mais efeito no plano espiritual. A única coisa que tem efeito de verdade é o fervor da sua prece, o fervor dos seus pensamentos, pensamentos positivos, pensamentos de luz. É isso que traz essa conexão entre nós e os entes queridos que estão desencarnados. E bom, já entrando nesse tema de desencarnados, vamos falar um pouco mais, né? A parte da desencarnação,
A partir do ponto em que nós morremos, segundo o ponto de vista humano, né, a morte, que na verdade ela não existe, nós saímos do nosso corpo material, que seria basicamente isso, a nossa vestimenta material, que nada mais é que o nosso corpo é uma roupa, que o espírito se veste para poder se depurar, passar pelas provações do mundo carnal, ou em diversos tipos de mundos, para poder evoluir e ir subindo na hierarquia espiritual, passando de um espírito inferior para um superior, e subindo gradativamente graus para poder cada vez mais evoluindo. Então, de encarnação em encarnação, ele vai subindo um degrauzinho. Imaginem uma escada. Então, ele vai subindo um degrau a cada reencarnação. Só que ele é capaz de subir vários degraus. Depende unicamente da vontade da pessoa. Tudo é gerado nas leis da causa e efeito. Toda causa, não, todo efeito tem uma causa. Então, para tudo que você fizer, vai ter um efeito aquilo. E também das leis de ação e reação. Então, tudo que nós fazemos, nós colhemos. Então, a parte da nossa evolução depende unicamente de nós mesmos, do nosso empenho de fazer o bem, de auxiliar e a mudança própria nossa. Não são meios externos que vão nos influenciar. Podemos viver em locais, por exemplo, eu vivo em um local onde tem muitos bandidos, ou um local com uma situação difícil, ou muito desequilíbrio. Isso é muito recorrente de diversas outras vidas e situações que vivemos, que temos que passar para podermos corrigir nossos erros do passado. Mas na parte do desencarne, então, basicamente, nós desconectamos do nosso corpo carnal, onde levamos o nosso perispírito e o nosso espírito. Acho que vocês já tiveram aula sobre perispírito, mas seria um corpo fluídico em qual o espírito está ligado, que é necessário para que ele consiga ficar na Terra ou em determinados locais específicos. Onde é mais denso a atmosfera ou o local é mais denso, ele precisa ter esse corpo para conseguir se manter. Igual aqui na Terra, nós usamos a nossa vestimenta de pele, que nada mais é que o nosso corpo. E através dela conseguimos nos depurar, através do sofrimento, das passagens, das nossas sensações que vivemos aqui. E, bom, a partir do ponto que o espírito se desencarna, o que acontece com ele, então? Ele vai se desconectar do corpo, dependendo do grau de evolução que esse espírito tem e de entendimento. Então, cada vez mais entendimento que ele tenha, ou mais atitudes, mais coisas boas que ele tenha feito, para ele a desconexão não vai ser tão complicada, tão abalada, tão demorada. Já para pessoas que estão muito apegadas ao mundo material, muito apegadas a coisas, a bens materiais, ou que não têm um prévio entendimento sobre o mundo espiritual, acabam levando mais tempo para essa desconexão. Por exemplo, uma pessoa que acha que a morte simplesmente acaba e tudo fica preto. Que toda a existência é um resumo de um mundo materialista, onde tudo é só regido através de leis da matéria, enfim. Essa pessoa, a partir do ponto que ela se desencarna, ela não vai ter entendimento do que aconteceu com ela. Ela vai acabar se desencarnando e vai acabar não entendendo a situação dela. Muitas vezes, ela acha que ainda está viva. E esse processo de desencarne pode levar centenas de anos. Existiram casos de espíritos em que já entramos em comunicação que levaram-se mais de 8 anos, 10, até dezenas de séculos. Porque ainda está preso nas ideias do mundo material. Ainda está conectado aos pensamentos da Terra. E ainda ter feito muitas coisas ruins. Achando que o mundo se resume apenas no mundo material e querem viver o presente de forma ostensiva, acreditando naquela ideia muito conhecida que falam: eu só tenho uma vida, aproveita porque só tem uma vida para viver. Então a pessoa acaba se esbaldando em prazeres, em milhares de tipos de coisas, e quando se desencarna,
acaba se conectando a tudo isso e tem uma dificuldade imensa para o espírito se desconectar do corpo, levando muitos tempos. E a partir dessa parte da desconexão, após ele se desconectar, ele ainda fica num estado, podemos dizer, de sonambulismo interno dele, em criando um monoidealismo na própria ideia, na própria mente dele, achando que tudo continua sendo o que era. Que ele continua vivenciando, andando na rua, passando, só que ele está desencarnado. Então, como assim está desencarnado? Ele não iria, então, para algum local específico depois que ele se desencarna? Na doutrina espírita, nós dividimos também alguns locais, que na verdade não são locais pré-definidos. E aí vamos entrar e abordar o conceito de céu e inferno. Mas antes de entrar nisso, eu quero falar um pouquinho sobre nossos entes queridos que acabaram se desencarnando. Como eu posso fazer para fazer uma oração para ele, para auxiliar ele? O que eu posso fazer para poder auxiliar um ente que acabou se desencarnando? Como eu posso trazer boas intenções, boas energias e amparar ele nesse caminho? Bom, a primeira coisa mais importante de tudo é não entrar em desespero. A partir do ponto que um irmão se desencarna, ele não morre, entenda, a morte não existe. Ele só vai sair do plano físico e vai para o plano espiritual. No plano espiritual, como eu disse, as coisas são um pouco complexas nesse sentido de quando você se desencarna. Muita gente está num estado de atormentado. Então não entendem o que está acontecendo, acabam se influenciando por tudo que acontece e outros ficam conectados à família, se prendendo a ela, querendo auxílio, ajuda ou ficam em desespero. Então, para que possamos auxiliar essas pessoas que já estão em um momento um pouco conturbado na própria consciência, nós devemos sempre fazer uma lembrança através de orações, mas orações fervorosas, orações do amor, vindo do coração, é uma forma de se dizer, mas do sentimento de amor verdadeiro. Não uma oração mecânica, ou talvez com vasta quantidade de orações, porque muitos acham que rezar 10, 20, 30 vezes, 3 vezes uma mesma prece vai ter um efeito ainda maior. Mas não é a quantidade, sim a qualidade. A qualidade da nossa oração é que auxilia o nosso próximo. Então, se for rezar, como diria o nosso próprio Mestre Jesus, reze com a porta fechada dentro do seu quarto em silêncio. Óbvio que isso apenas é uma parábola, é uma forma de se dizer, mas reze para você de uma forma silenciosa. Não vá no meio de uma rua e faça uma oração, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, para mostrar para os outros que você está rezando. Não, reze. Reze para o seu ente querido, amado, em silêncio. Mas reze do fundo do seu coração. Uma reza fervorosa, que traga luz. Outras coisas que devemos também nos conter é ficar nesse estado de desespero e começar a ficar todo momento pensando no nosso ente querido. Todo momento. Passam-se dias e dias e dias. Isso vai acabar gerando mais perturbação para a pessoa, que você vai começar a criar um vínculo de conexão maior com ela, e ela vai ficar, ao invés de você deixar ela ir para onde ela tem que ir, que logo em seguida vamos explicar mais sobre isso, onde ela precisa ir para poder se melhorar, se aprimorar e entender mais, você vai ficar fazendo essa conexão direta todo momento com ela, todo momento pedindo, chamando ela de certa forma, e ela vai acabar ficando presa. Ela não vai conseguir se livrar disso. Isso vai atrapalhar ainda mais ela, porque ela não vai conseguir entender a situação que está acontecendo, vai ficar se preocupando em demasiado com as pessoas que estão aqui encarnadas, e principalmente com a pessoa que fica toda hora pensando nela. Então, não é que não é para você pensar, não é isso. Mas nós devemos nos manter uma certa distância. Faça uma oração. Rezou para ela, não fique pensando todos os dias nessa pessoa. A partir do ponto que ela se desencarnou, ela vai passar por um processo de melhora lá.
Ela tem os espíritos amigos que estão ao lado dela, que estão auxiliando nesse processo de entendimento, e vários outros espíritos que vão ajudar para ela entender que ela desencarnou, que agora é o momento dela, do entendimento para a evolução dela, para se desconectar desse mundo. Justamente esse momento que ela tinha de estar aqui acabou. Consequentemente, futuramente ela vai ter outra reencarnação. Mas agora, nesse momento, é apenas momento para ela entender, compreender o que está acontecendo e se desconectar do mundo material. Então, não devemos ficar pensando todo momento, todos os dias. Um dia ou outro, tudo bem. Vai ter uma saudade, um sentimento, talvez até, dependendo se a pessoa já estiver melhor ou já tenha até mais entendimento, ela até esteja pensando um pouco em você, ela pode se conectar com você através dos sonhos. Então, muitas vezes nós sonhamos com algum ente querido que se desencarnou e, por vezes, vemos ele bem em um estado, por exemplo, nossa, com uma radiação de luz, podemos dizer assim, muito elegante, muito sorridente. Então, a pessoa já está passando por uma melhora e é isso que ela vem trazer para você. Inspirações através dos sonhos. Porque no sonho, nós basicamente estamos, entre aspas, desencarnados. Só que nós temos uma conexão ainda com o nosso corpo físico através de como podemos citar aqui, um fluido, um cordão que liga entre o corpo material e o nosso corpo espiritual. Então, através desse cordão, nós ainda estamos no estado de êxtase, de desconexão. Então, por isso nós conseguimos contemplar nossos entes queridos. Eles conseguem vir até nós, conversar, se comunicar conosco, só que como no momento dos sonhos nós não conseguimos até às vezes, nos lembrar muito bem de tudo que acontece, não está numa conexão constante. Então são lapsos que nós temos de se lembrar. Bom, após isso, então, lembre-se, toda vez que nós nos desconectarmos com um ente querido, que ele acabasse desencarnando, envolvam ele através de orações. Se uma vela, não é que um objeto material vai ter efeito, como eu disse, uma vela, uma flor, não é que ele vai ter efeito se você colocar, a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, graças àquele objeto eu estou bem agora. Não. O seu ente desencarnado, aquele objeto não vai ter efeito nenhum. Nada material tem efeito no mundo espiritual. A única coisa que tem efeito é você. É sua prece, são seus sentimentos. Então, se aquela vela te dá uma força, vamos supor assim, você olha para aquela vela e ela te inspira mais fé, tudo bem. Não é a vela que vai ter poder. É você que está se inspirando olhando para a vela. E isso vai realçar o seu sentimento, trazendo mais luz. Não é que a vela vai te dar poder, ou vai te dar mais energia, mais vigor. Não. Você só vai se inspirar na vela para trazer palavras. É a mesma coisa quando carregamos aquele crucifixo aqui. Ou rosário, né, também como conhecido. Não é que aquele rosário vai te proteger. Ele serve como uma forma de você mentalizar. Então, é como um símbolo. Você olha e você se lembra daquilo que você está lutando, do que você pensa, da sua crença. E isso faz com que os seus sentimentos acabam se refervescendo cada vez mais, se exaltando mais, e aí sua fé, vamos supor assim, aumenta mais. Mas não é um objeto que tem poder. É você que se inspira no objeto. Então, tudo isso vem decorrente de você. Agora vamos passar para o céu e o inferno. Antes de eu começar a falar sobre o céu e o inferno, eu quero fazer uma citação do Allan Kardec no Livro dos Espíritos, uma pergunta que ele faz aos espíritos em específico. Então, vou ler aqui para vocês, que é assim: haverá no universo lugares circunscritos para apenas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? E aí o espírito de verdade responde para ele: já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo a sua própria felicidade e a sua própria desgraça. Como eles estão por toda parte,
em nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado para uma coisa ou para outra. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados conforme é mais ou menos adiantado no mundo em que habitam. Então, a partir dessa leitura aqui, da explicação do Espírito de Verdade para o Kardec, nós podemos chegar a uma conclusão que, basicamente, céu e inferno, locais de penas, não existem. Porque os espíritos estão em todos os lugares, em todos os pontos, desde o espaço até em diferentes locais, ao redor de todos nós, em qualquer lugar eles habitam. Não tem um local específico que eles ficam presos. O que acontece é que, para os espíritos mais evoluídos e menos evoluídos, podemos dizer assim, tudo é mérito da sua própria força de vontade. Então, os espíritos são mais evoluídos ou menos evoluídos decorrente da sua evolução, do quanto aqui na Terra, quando eles estavam encarnados, eles se empenhavam, se focavam em fazer o bem, em atitudes do bem, em auxiliar, na sua evolução própria, no entendimento, no progresso de si mesmos e auxiliando ao seu próximo. Então, através disso, eles conseguem ter entendimentos da sua vivência no plano espiritual, e isso faz com que na área de desconexão, quando eles vão se desconectar do corpo material, eles entendam o que está acontecendo com eles. Então, em consequência disso, eles podem ficar, eles vão se desconectar, e depois que eles se desconectarem, eles vão entender toda a situação. Ah, eu me desconectei. Que bom. Então, através dessa, eles vão se afinar com seres, outros espíritos que têm o mesmo tipo de sentimento deles, e vão ir para um plano onde haja mais espíritos do mesmo grau. Então, tudo é decorrente do grau de evolução espiritual que você esteja. Por exemplo, um espírito muito inferior, uma pessoa que não entenda nada, que agiu de má fé na vida, vamos dizer assim, entre aspas, que se prendeu aos vícios do mundo material, pois podemos também dizer que a maldade em si, ela não é maldade. Não é porque uma pessoa é má que ela vai fazer só coisas más, não é isso. A maldade, ela surge através do egoísmo. O egoísmo é o início de todo tipo de maldade. Por quê? Porque através do egoísmo a pessoa pensa, eu vou fazer tudo para mim. Por que eu vou fazer algo ao nosso próximo? E aí as pessoas acabam cometendo o quê? Coisas erradas. Por exemplo, eu vou roubar. Tá, mas eu não estou nem aí pro meu próximo. Eu quero o meu bem, é egoísmo. Ele só faz isso porque quer o bem próprio da pessoa. Então, podemos dizer que assim, o mal é meio inerente às nossas próprias escolhas e ao egoísmo. O egoísmo de pensarmos em nós mesmos. Então, como um espírito desse, vamos supor, que só pensava em si próprio, que fazia o mal e que acaba se desencarnando. Esse tipo de espírito não vai ficar vinculado com espíritos que tenham muita luz, não vai criar esse vínculo. Porque ele não tem o mesmo entendimento, ele não tem essa conexão, ele não tem a mesma forma de pensar. Porque a partir do ponto em que nós desencarnamos, nós continuamos sendo nós mesmos, nossas ideias, nossos pensamentos. Então, se um bandido se desencarna, ele continua sendo ele mesmo. Óbvio que, no caso deles, vai levar um tempo mais longo para ele poder entender a situação que está acontecendo, né? E nesse período que ele acaba se desencarnando, ele acaba se vinculando com seres que estão no mesmo padrão que ele. Então, seres que também fazem as mesmas coisas, os mesmos tipos de maldades, os mesmos tipos de atitudes e têm os mesmos tipos de ideias, pensamentos iguais a ele. E aí eles acabam se afinando em um ponto. E aí começa a se afinar vários que têm a mesma ideia, a mesma ideia, a mesma ideia. E aí imagine uma situação, um lugar onde só tem afinadas pessoas com sentimentos ruins, com pensamentos ruins, com ideias ruins. Esses tipos de lugares que geralmente são aglomerados por milhões de espíritos que têm essa mesma ideia ruim, são conhecidas como umbral, trevas, que é mais conhecido aqui.
No Espiritismo, isso seria uma, entre aspas, definição de inferno, que não é um lugar, não é um purgatório que a pessoa cai, vai para o centro da Terra, uma forma de se dizer, né? Ou para outro tipo de dimensão, em que isso acontece, onde vai ter penas eternas para o resto da vida. Porque aí, pensa comigo, ok, a pessoa acabou se desencarnando, morrendo, e se ela se arrepender de tudo que ela fez quando está desencarnada? Porque nós continuamos sendo nós mesmos. Porque enquanto eu estou vivo eu posso me arrepender, e quando eu morrer eu não posso me arrepender. E aí eu vou ter que pagar eternamente por todo o mal que eu fiz. Isso se torna meio ilógico. Porque Deus quer o bem de todos. E porque Deus deixaria os próprios filhos dele sofrerem pela eternidade. Não faz muito sentido. Então, justamente, Deus quer o bem de todos. Só que ele também precisa, assim... Deus não vai aplicar uma lição. Não é um Deus que está sentado numa poltrona, que vai pegar um caderno, vai olhar assim para as pessoas e vai olhar. Ah, não. Vai pegar uma listinha e vai falar, não, você fez várias coisas boas na vida, mas você também fez várias coisas ruins na vida. E vai começar a te julgar. Vai falar, ó, essas aqui são as coisas boas, vai listando. Coisas ruins. Tá, agora você vai para o céu, agora você vai para o inferno. Não. Isso é uma visão de Deus do século XIX. É uma visão de um ser, um Deus que estava até preso no Antigo Testamento. Que seria um Deus que pune seus filhos. Que está lá sentado, que quer. Não, você fez algo errado, você vai sofrer agora. A pessoa vai sofrer por ela mesma. Ela vai sofrer pelas próprias atitudes que ela tomou. E como? Vai ser açoitada, chicoteada? Algo pior ainda. Uma dor que é maior que qualquer tipo de dor. A dor moral. Vocês podem estar perguntando. Não. Um bandido não tem moral, ele não vai ligar para isso. A partir do ponto que você se desencarna, todos os seus sentimentos, tudo que você sente, é ampliado ao extremo. Agora imagine. Imagine quando nós cometemos um erro, fica aquele peso na nossa consciência. Agora imagine você desperdiçar uma vida inteira, uma encarnação inteira, e você entender dos seus erros. E ficar revendo eles várias e várias e várias e várias vezes na sua mente. É isso que acontece. Por exemplo, um assassino que matou uma pessoa, ele vai ficar revendo aquilo. Não é porque alguma coisa vai ficar projetando essas imagens para ele, mas a consciência dele vai punir ele mesmo. Ele vai se lembrar de todas as atitudes erradas que ele fez e vai ficar revendo tudo o que aconteceu de diversas e várias e várias e várias vezes. Então ele pode acabar, ele pode até ter uma conexão tão grande com o mal que ele fez, que quando ele se desencarnar, ele pode se ver com o sangue da vítima dele e revendo tudo o que ele fez diversas e diversas e diversas vezes. Imagine um tormento desse, ver o mal que você fez da sua própria consciência, porque sua consciência vai estar projetando tudo isso. Tudo que você faz, você colhe. Não é à toa essa frase. Você vai ficar revendo todo o mal, tudo, tudo, diversas e várias e várias e várias e várias vezes, até você entender o mal que você fez, até você ver as coisas que você fez e se arrepender. Mas não se arrepender de forma, eu me arrependi, eu não quero mais. Não, mas se arrepender de verdade. Aquele arrependimento do fundo do coração. E a partir do ponto, quando você se arrepende, os bons espíritos amigos vêm te ajudar a te tirar desse seu estado. Irmãos, porque somos todos irmãos. Então, irmãos mais evoluídos, venham amparar aqueles que estão lá embaixo, precisando de ajuda. E, basicamente, não que não estejam já fazendo isso, porque muitos entes queridos já velam por nós quando estamos numa situação dessa. Rezam, fazem oração, até lá do plano espiritual, emanam energias positivas para nós, para tentar nos auxiliar a sair dessa monoideísmo, dessa ideia que nós nos prendemos. E a partir do ponto que saímos desse tipo de pensamento, a partir do ponto que o espírito sai desse tipo de pensamento e entende o mal que ele fez, ele finalmente se entende e ele pede perdão. E aí, a partir daí, reza para Deus, ou se não, de alguma forma, reza de forma fervorosa, pedindo perdão, e Deus, obviamente, ouve esse tipo de perdão,
esse sentimento que ele está emanando e envia os bons espíritos para ajudar ele, para tirar ele daquele estado que ele está. Então, o inferno não é um lugar circunscrito, não é um lugar de penas, mas nada mais é que é um local onde várias pessoas, vários seres, estão juntos por sintonia de pensamentos, de atitudes e de ideias. A mesma coisa acontece com o céu. Só que, óbvio, no céu é um pouco mais estruturado. Porque, vamos supor, aqui em São Paulo, para quem mora aqui em São Paulo, tem um lugar que dá para deixar isso bem claro. A Cracolândia. É um local onde tem milhares de pessoas que, com o seu livre-arbítrio, foram para lá. E estão todos no mesmo tipo de ideia, presas nas mesmas ideias, nos mesmos pensamentos, e ficam todos juntos. E é basicamente isso que, é o plano, que acontece na parte do plano espiritual de espíritos pouco evoluídos. São milhares de espíritos que estão juntos com o mesmo tipo de ideia, presos no mesmo tipo de local, não presos, mas por conta da sua própria consciência, das suas próprias ideias, acabam se unindo por sintonia e ficam todos lá juntos, sofrendo e, de certa forma, um fica influenciando o outro de forma negativa. E alguns ficam passando por tormentos, que é constante isso. E até a pessoa entender, o espírito entender que ele fez o mal, que ele pode ter feito algo ruim, e finalmente se perdoar, pedir desculpa, pedir perdão pelos erros, pode se levar centenas, dezenas, milhares de anos. Desde um ano, desde meses, desde 10, desde 100 anos. Então, uma década, uma centena, é muita coisa. Muito tempo se passa. Mas isso varia unicamente da pessoa, da vontade dela de melhorar, das ideias que estão presas na sua cabeça. Uma forma de se dizer, né? No seu espírito, na sua mente. E o céu, assim, uma forma alegórica de se dizer, não é um céu, não é um lugar circunscrito no céu. Não estão onde tem anjinhos, onde tem nuvens e está todo mundo reunido fazendo um almoço, um jantar, todo mundo junto, felizes e trazendo só muita luz e muita paz. Não é só isso. São ideias, são espíritos mais evoluídos que possuem essa sintonia de sentimentos também, mas que estão em planos um pouco mais superiores, decorrente do espírito. Porque, vamos pensar comigo, se fosse o céu e o espaço? Porque o espaço está além do céu. E isso não faria muito sentido. Como algo está preso no céu, sendo que além do céu tem um espaço, e além do espaço é o infinito, de milhões e milhões de planetas. O céu, basicamente, é algo relativo. Jesus não dizia céu no sentido de, vamos todos para o céu, onde estão as nuvens. Jesus falava em parábolas, para as pessoas da época entenderem. Jesus não se atentava a explicar as coisas, porque ele sabia que as pessoas na época não tinham esse tipo de entendimento. Esse tipo de entendimento iriam surgir vários e vários anos e séculos, mais de quase 2.000 anos, com o surgimento do Espiritismo, onde o homem já estaria mais informado, já teria mais entendimento, mais maduro sobre as ideias, tanto científicas, filosóficas, e aí poderia finalmente entender o que seria isso, as palavras que Jesus dizia nas parábolas dele. Igual o próprio termo Satanás, que em hebraico, na verdade, nada mais é que opositor. Não é... Satanás não é um ser, um indivíduo, um ser que tem o mesmo poder de Deus, o que é algo que não faz muito sentido, porque Deus criaria... Nós podemos chegar em duas hipóteses. Ou Deus criou um ser com o mesmo poder que ele, com a mesma capacidade que ele, para ficar punindo os filhos dele, o que isso não faz muito sentido eternamente, e que estaria no mesmo nível que ele. Então, se ele quisesse, Satanás poderia acabar com Deus. Isso não faz sentido nenhum. E o outro seria que já existiriam os dois.
E que isso também não faz sentido nenhum. Porque toda hora estaria um arrastando para o bem, outro para o mal. Um para o bem, outro para o mal. Um para o bem, outro para o mal. Então, para que Deus iria se contentar em ficar auxiliando, ajudando, entende? Não faria muito sentido. Então, Satanás, na verdade, era uma forma de Jesus dizer: é um opositor de nossas ideias, é um opositor de tudo que vai contra Deus. Como assim opositor? Então é um ser físico? Não. É as nossas próprias ideias, nossos próprios pensamentos. Quando nós agimos de uma forma errada, quando nós pensamos uma oposição de algo bom, então ao invés de ajudar, vou fazer aquela pessoa sofrer. Você está se opondo a uma ideia boa. Você está deixando que Satanás te influencie. Tanto até que Jesus teve uma vez que fala para Pedro que Jesus está indo para Jerusalém e nessa ele está indo com uma última viagem dele, né? Uma das últimas viagens antes de poder finalmente ir até Jerusalém, onde aconteceria tudo isso. Ele seria crucificado, passaria os 3 dias e aí ele voltaria, se reencarnaria, né? É uma forma de se dizer, mas na verdade não é isso. Ele ficaria vivo novamente. Então, a partir desse ponto, Jesus chega a Pedro, eu vou resumir toda a história, tá? E Pedro tem uma inspiração do céu e Jesus disse para ele aquela famosa frase: quem eu sou? Quem dizes que eu sou? E aí Pedro fala para Jesus: tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Então, Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, pois essas palavras não fluíram nem da carne e nem do sangue. O que significa? Que não veio realmente do mundo material. Essas ideias não vieram do Pedro, quando ele disse quem era Cristo, mas vieram de um espírito que intuiu a ele. Só que nisso, logo em seguida, Jesus fala que vai ser crucificado, tudo isso, e aí Pedro diz para ele: não, mestre, isso é impossível. Você não vai ser crucificado. Deus não vai deixar que isso aconteça com você. Só que, a partir desse ponto, o Pedro está se pondo até se mostrando que é melhor que Cristo. Porque está dizendo que sabe mais que Cristo. Está se pondo para saber ainda mais. Então, Jesus aparece, olha para ele e fala assim: afasta-se de mim, Satanás, pois você entende as coisas dos homens, mas não as coisas de Deus. Entende que tudo isso que eu queria dizer não é para se referir às palavras que Jesus vai falar, mas nessa parte em específico. Jesus chamou Pedro de Satanás. Por que ele chamaria Pedro de Satanás se Satanás fosse um ser físico? Entende? É porque Pedro deixou-se cair pelas palavras de oposição, pela vaidade de achar que sabia o que Deus estava planejando para Cristo, que sabia até mais que Cristo, dizendo essas palavras. Deus não vai deixar isso acontecer com você. Bom, mas eu dispersei um pouquinho a ideia, mas só para mostrar realmente da parte do céu e do inferno, que não existe um ser físico, que não é um plano específico em um ponto onde acontecem sofrimentos, penas, mas sim é tudo recorrente da nosso próprio grau de evolução, como o próprio Espírito de verdade diz. De cada um de nós. E por último, vamos falar um pouco que justamente já entra sobre isso, que é sobre a felicidade dos espíritos, que se resume basicamente nisso. É em tudo que você faz, em todas suas atitudes. O espírito só é feliz através do ponto das coisas que ele fez em vida. Se ele ajudou mais, se ele entende mais, se ele procura se melhorar, ele é mais feliz, ele é mais evoluído, porque ele sempre está tentando buscar melhora, evolução, entendimento. Mas tudo que se opõe a isso, todos os espíritos que vão atrás de vaidade, de tendências, de vícios, que são considerados como pecados, e que são, então a partir daí, ele acaba causando os próprios tormentos mentais dele. Por exemplo, um suicida. Um suicida que assim, podemos dizer que em um estado muito triste, lastimável da consciência própria dele aqui na Terra, ele acaba tirando a sua própria vida. E isso não é que ele vai começar a sofrer, vai ter pena, alguém vai torturar ele. Não.
Imagine você tirar sua própria vida, imagine sua consciência, perder uma vida inteira. É isso que fica atormentando ele. E esse efeito pode se agravar para diversas outras encarnações que ele vão ter. Por isso que o suicídio é algo tão ruim, pois é uma pena que faz você ficar nessa ideia e ficar presa nela, esse tormento mental, esse peso na consciência muito grande de tirar sua própria vida. Então, basicamente, isso é uma forma bem simplória de se dizer que a felicidade só depende unicamente de você. E para acabar com essas explicações, eu vou só fazer uma citação do Emmanuel no livro Renúncia, e ele diz a seguinte afirmação, né, sobre as religiões do mundo e sobre o mundo espiritual. O inferno ou purgatório são estados do espírito, em tribulações por faltas, graves ou em vias de penitências regeneradoras. Então, tudo nada mais são as nossas atitudes. Tudo se resume nisso. Tudo é a lei de causa e efeito. Tudo que você faz automaticamente vai causar um efeito. Pode ser bom, pode ser ruim. E acabar agravando ainda mais a sua consciência. E bom, então aqui eu acabo com a nossa explicação dos 4 temas. E se tiverem alguma dúvida, podem escrever nos comentários. Então, fiquem à vontade. Luquinhas, tem Escrevam nos umas comentários, tá? perguntinhas aí. Vou colocar aqui para você. Deixa eu ver aqui. Vou pegar lá desde o começo. E a Cecília perguntou o seguinte: acho que no começo você tinha falado sobre, ao invés de acender uma vela ou dar flores para o desencarnado, né? Que ela poderia fazer uma doação, realmente fazer uma caridade para alguém. Aí ela quer saber o seguinte: quando eu fizer uma doação em nome do avô, ele saberá? Com certeza. Com certeza. A sua ideia, os seus pensamentos já vão estar ligados a ele. A partir do ponto que você já está pensando no seu ente querido, fazendo esse tipo de atitude, já vai criar uma conexão com ele e ele automaticamente vai receber esse sentimento, essa atitude sua de auxiliar. Então isso vai amparar ainda mais. E é instantânea essa conexão, porque tudo é um vínculo mental entre você e o seu ente querido. Então, quando você fizer a caridade, automaticamente ele já vai receber. Tem a pergunta da Ana Beatriz, são algumas, né? Ela diz assim: dizem que quando desencarnamos, nos encontramos com os nossos entes queridos. É verdade? Sim, em muitos casos encontramos sim. Na verdade, os entes queridos eles sempre estão rezando por nós, todo momento, todo segundo. Eles sempre velam por nós onde eles estão. E quando nós nos desencarnamos, não é, às vezes é instantâneo, às vezes não. Eles vêm aqui nos buscar, nos auxiliar nesse momento de desencarne, de desconexão do corpo. Mas geralmente são mais espíritos amigos que estão ao nosso lado, que vão nos amparar. Pois ainda nesse momento de desencarne, nós precisamos criar essa desconexão. E isso é um pouco complicado. Como eu disse, varia muito da evolução do espírito. Então, sim, o espírito, os amigos sempre estão ao nosso lado. Sempre nos auxiliam e sempre estão orando por nós. Mas muito evoluídos, em alguns casos, por exemplo, eles não vão conseguir vir diretamente. Você pode encontrar eles algumas vezes, mas eles vão emitir vibrações positivas para você, para te auxiliar nesse momento de desencarne. E aí, quando você entender mais, aí sim, você pode ter chance de encontrar ele. Sempre encarnamos na mesma família? Então, isso é uma questão que é um pouco complicado de se dizer. Podemos dizer assim que
nós vivemos em ciclos de conexão com o que nós fizemos em outras vidas. Então, geralmente temos um ciclo de pessoas em que vivemos em uma vida e, decorrente disso, nós acabamos nos reencarnando com essas pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que eu fiz mal em outra vida, que nós guerreávamos, vamos supor, eu era de uma tribo, ele era de outra, nós guerreávamos. Uma forma de nós nos conectarmos novamente, para acabarmos com esse ciclo de ódio entre um e o outro, entre um e outro espírito, nós acabamos viemos na mesma família, para justamente conseguirmos conviver juntos, conseguirmos pagar esses erros e tentarmos acabar com os nossos problemas de outras vidas. Então, sim, de certa forma, nós estamos presos em vários ciclos. A nossa família, nós estamos encarnando várias, várias e várias vezes. Então, todo mundo que passa na sua vida não é por acaso. Fique bem claro, você já teve algum tipo de conexão com essa pessoa em outras vidas. Eu acho que ele já respondeu essa daqui, né? Se a gente vai ser recebido por pessoas diferentes, não. Deixa eu ver aqui. Aqui, a Rosa Martins. Lucas, boa noite. Minha mãe, meu pai, meu irmão já voltaram para sua morada, né? Desencarnaram. Eu não tenho costume de ir ao cemitério, apenas faço orações a eles, pedindo para que eles aceitem seu caminho, enviando muitas vibrações de luz. Nunca vou ao cemitério. Eu estou errada? Não, você não está errado. Não é o local que você precisa ir. Você não precisa em um determinado local para trazer algum tipo de vibração positiva. É através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, independente de local que você esteja, contanto que você faça uma oração querendo trazer algo positivo, algo bom para a pessoa, automaticamente ela já vai receber esse tipo de oração. Você não precisa estar em um lugar específico para isso. A oração, como o próprio Jesus disse, senão ele não falaria aquela seguinte frase dele: entra no teu quarto e reza em silêncio. Senão ele falaria, quando alguém desencarnasse, vai até o local e reze para a pessoa. Como disse, pontos físicos, mundo material não tem efeito no mundo espiritual, independente de onde você esteja. Reze onde você está, com fervor e com coração. Essa reza vai ter muito mais poder do que você imagina para a pessoa. A Marisa Baena, ela fez uma pergunta, mas essa daqui eu acho que eu vou responder para ela. Fique à vontade. Ela perguntou assim, como não pensar toda hora no desencarnado, né? Você não precisa, o que assim, o Lucas quis dizer até no início da palestra, não é que você não tem que pensar toda hora no desencarnado, exatamente. Você pode, mas pensa com amor, com carinho, emite vibrações positivas para ele. Não é pensar assim, ele morreu, é isso. Isso você não deve fazer. Então, se a pergunta é como não pensar, pode continuar pensando, mas pensa coisas boas, desejo bem. Eu não sei qual que é o seu familiar que desencarnou, por exemplo, eu passei por um desencarne na família essa semana, então, neste momento, eu penso sempre com carinho, com alegria, por ter tido a oportunidade de viver com essa pessoa. Então, é esse tipo de pensamento que você tem que ter, sim. Aí você pode pensar todo dia se você quiser. Agora, pensamentos negativos, pensamentos tristes, mágoas ou desespero, esse tipo de coisa a gente não deve alimentar. Então, não é legal ter isso daí todo dia. É com relação a isso que o Lucas quis dizer no início da palestra. A Aparecida Matos perguntou sobre os suicidas, para onde eles vão, acho que o Lucas já respondeu, né? Lembrando sempre, gente, da misericórdia divina, né? Porque assim, nós todos somos um conjunto de vidas que a gente trouxe de lá de trás, então a gente é um conjunto, né? Quando nós vamos passar pelas nossas dificuldades e tudo, ou a gente teve um desencarne como esse de suicida,
ser avaliado tudo o que nós fizemos, tudo o que nós somos, o motivo que nos levou. Então, a misericórdia divina vai contar muito nessa hora. E tudo o que nós fizemos, todo o nosso histórico, entendeu? Então, não é castigo nem nada, nós não vamos ser castigados. É que nem o Lucas falou, a gente vai ficar com aquele peso na consciência. E quando a gente fica assim, a gente fica meio atormentado e acaba ficando. A nossa mente nos leva para um lugar onde tem esse tipo de vibração. Mas não quer dizer que a gente vai ficar para sempre ali, nessa vibração. Por isso que é importante, né, Lucas? Sempre fazer orações. A gente ora daqui e os nossos outros familiares vão orando lá de cima. Cima é modo de dizer, tá? Mas eles ficam orando lá do outro lado e a gente orando daqui. E esse suicida vai sair desse padrão vibratório o mais rápido possível. Tá bom? Exatamente. O Sidney respondeu um monte, que ele não se aguenta, né? Tá respondendo um monte aqui, nos ajudando, Lucas. Opa. Ah, eu vi aqui. Eu achei interessante uma da Vera Tá. Lúcia também, que ela falou. A Rosângela, não fui ao cemitério, peço oração para minha sogra. Tá bem, a gente coloca aqui. Tem mais alguma pergunta, Lucas, que eu pulei, que você consegue ver? Eu perdi aqui. Aqui, É, a Maria França, ela disse que tem medo de morrer e arrepender de não ter feito o que ela queria. A gente tem que ter medo de morrer, Lucas? não. A morte não é uma condição para se ter medo, pessoal. Pense na morte como uma conexão. Pense na vida como se fosse um passeio, uma viagem. Só que o maior problema de quando nós viajamos, por muito tempo, é que nós esquecemos de como era o nosso lar, antigamente. E quando nós voltamos, nós achamos estranho. Então não tem que ter medo. A nossa vida nada mais é que uma viagem. Nós temos um bilhete de ida e de volta. Só que o de volta nós não sabemos qual é o dia. Só quem sabe é Deus. Porque ele sabe o momento certinho que nós iremos desencarnar e voltar. Então não tenha medo. Pense na morte como uma passagem. Uma passagem para que você possa reencontrar aqueles que já foram. Uma mudança em você mesmo. Pense que a vida está se passando, mas e quando você morrer, você vai colher todas as coisas que passou na vida. Independente de boas ou ruins, pense que de pouquinho em pouquinho vamos evoluindo. Então, a pessoa que você era dessa vida, da próxima vida você vai ser melhor. E no plano espiritual também pode acontecer várias coisas, você pode aprender. Lá tem os seus mentores, você vai poder conhecer outras pessoas que te amam e que você, entre aspas, não tem não muito contato, mas não consegue ter muito entendimento, ver essas pessoas. Seus mentores, seus guias, entes de outras vidas. Então, é interessante isso. Pense na morte como uma passagem, como algo bom, como uma outra vivência. Ah, ai, perdi aqui, peraí. A Vera Lúcia, ela fez uma pergunta, o Sidney acabou respondendo, mas eu também vou dar meu parecer. Aqui ela disse assim, que ela tem uma amiga que é evangélica e falou que se ela não for para a igreja, que ela vai para o inferno. Começando que o Lucas já explicou que não existe inferno, né? E não existe mesmo. Não ser o peso na consciência. Você acha que você vai ficar com peso na consciência se você não for na igreja? Então, assim, Jesus, ele está em todo lugar, a bondade está em todo lugar, não importa, que nem o Lucas falou no começo, você pode ficar dentro do seu quarto trancado, fazendo oração, Jesus está ali, onde a caridade que você faz, não importa a igreja que você vá. Então, Posso se depois pode, manda ver, completar uma Lucas. coisa? Não, pode falar. Depois eu quero Não, completar quando não, você terminar. pode falar, Lucas. Existem muitas pessoas que nunca foram uma vez sequer na igreja, mas que fazem tanta caridade, que ajudam tantas pessoas. Você acha realmente que só porque essas pessoas não foram para a igreja, elas vão para o inferno? Sendo que elas ajudaram tantas pessoas e mudaram a si mesmas?
próprio Nessas Jesus, horas, né, a Jesus ia gente para não a tem que ficar igreja? levantando bandeira de religião, né? Porque Jesus, ele fazia bondade sem ficar falando, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou não sei o que, não tinha isso, né? Entre outras Exatamente. pessoas por aí que fazem caridade e às vezes não tem ligação com igreja nenhuma, com religião nenhuma. Então, a religião é uma coisa que os homens, vai, inventaram, né? Mas assim, a gente pode se religar a Deus de várias formas, principalmente fazendo a caridade, amando o próximo, independente de religião, independente de dogma, independente de qualquer coisa. Exatamente. Vamos lá. Se queremos fazer algo e não conseguimos por ter feito outras coisas, ficamos perturbados depois de morrer, por exemplo, ajudar família, esquecer de fazer coisas de forma geral. Você acha que quando a Bom, gente desencarna, você é, acha que dá aquele pezinho na consciência às vezes? De ter esquecido de fazer alguma coisa? Ou de não ter conseguido fazer assim, determinadas coisas que queria? podemos dizer que sim e não ao mesmo tempo, dependendo do que for. Por exemplo, eu queria pular de paraquedas em vida. Isso não vai ter influência nenhuma no plano espiritual. Você não vai ter saudade disso. Se for alguma sensação material, esquece. Esquece que isso realmente seu espírito não vai ligar. Ele só vai ligar para algo se for para ajudar o próximo mesmo. Se forem coisas que você deixou de fazer, como você mesmo citou aqui, listou, por exemplo, eu queria ajudar meus parentes, minha família, meus irmãos. Procura ser mais útil no caso. Podemos dizer que o espírito sente, ele vai sentir um pouquinho, mas tudo isso é decorrente de você. Se isso tem tanta influência para você, realmente você vai acabar sentindo. Mas se não tem influência direta para você, não vai sentir, porque a evolução é em você mesma. É a mudança de você, é a sua mudança. Então, entendo que, por exemplo, eu não pude ajudar meu parente, não pude ajudar meu ente querido, meu irmão, mas contanto que você mude a si mesma, ajudando ao próximo ao seu redor, não só os entes queridos, provavelmente você vai conseguir sair dessa ideia. E se por acaso você não Também, conseguir, às vezes, a gente fica na. Desculpa, Lucas, mas às vezes a gente fica naquela não, tudo bem. frustração de querer ajudar materialmente, né? Eu queria ajudar materialmente tal pessoa, eu queria que todos da minha família se encaminhassem, meu filho, meu marido, minha sogra, não sei o que todos estivessem certinhos, que todos estivessem com saúde. Às vezes a gente quer fazer milagre na nossa família antes de ir embora, de voltar para casa. E não é bem assim, né? Às vezes a gente não consegue fazer esses milagres que a gente tanto espera, mas se a gente ficar preso nessa frustração de não ter conseguido, essa frustração vai para outro lado também. Então, a gente tem que se perdoar e entender que a gente conseguiu fazer o que deu para fazer, né? Lembrando sempre que já vai valendo o treino. Lá do outro lado, vale mais a intenção, o pensamento e a energia do que os bens materiais que você possa oferecer para os seus familiares. Então, já vai treinando daqui. Pensamento positivo, orações, prece, energia, isso vai fazer diferença na vida dos seus familiares para que de repente ele consiga o que ele quer ou o que ele realmente precisa nessa vida. Vai fazer muito mais diferença do que você ir lá e entregar na mão, às vezes, alguma coisa. Então, às vezes, a sua missão é mostrar para os seus familiares que o que realmente importa é invisível aos olhos. Então, não se sinta culpada, não. Vai, vai fazendo o que você pode, e quando você chegar do lado de lá, você vai saber que você fez o que deu para fazer. E não, ninguém, né? Nada mágico, é o que dava para ser feito. E não se cobre, porque a gente também é limitado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma Opa. perguntinha.
Meu pai morreu de câncer e nós não conseguimos ir no velório porque ele morava em Goiânia, Rosângela, né? Quer falar alguma coisa para Rosângela? Bom, Rosângela, como eu já disse para outra pessoa na igreja, que eu respondi a pergunta, o importante não é você estar no local. O importante é você fazer uma oração. O importante é você ter vibramentos, pensamentos positivos, vibrações positivas para a pessoa que se desencarnou. Não importa o local que você esteja. O importante é a intenção, é o sentimento. A pessoa que desencarnou, ela vai sentir isso. Então, não fique se culpando porque você não foi no local. O espírito não liga para comemorações, ele não quer ser vangloriado. Ele quer ajuda, ele quer boas intenções. Então, reze, faça orações. O mais importante é isso, você não precisa estar no local. Apenas pensamentos positivos, muita luz, muita paz e deixe boas orações e boas intenções até ele. Uma coisa importante, gente, é a gente não se preocupar com o nosso ente querido. Ai, será que ele tá bom? Será que ele tá sofrendo? Será que a gente vai, vai acabar numa bola de neve, né? Ao invés de perder tempo pensando se ele tá sofrendo, se a gente ganhar tempo mandando essas vibrações boas, mandando orações, desejando bem para ele, sem pensar no que ele tá, ai, como será que tá agora? Será que ele tá sofrendo? Será que ele tá batendo a cabeça na parede? Ai, meu Deus, sabe? Arrependido de alguma coisa? Não importa, porque eles com certeza estão com uma dor a menos que nós, porque a gente ainda tem a dor do corpo físico, né? A gente encarnado aqui. Lá não. Lá é só da consciência. Às vezes pode pesar, às vezes não, mas aí fica muito mais fácil se a gente tratar isso através de vibrações, energias. Então, às vezes ao invés de ficar pensando no que está acontecendo lá do outro lado, porque a gente é muito preso e apegado, né? Então a gente acha que aquele familiar é nosso, mas na verdade não, a família espiritual é muito grande. A nossa família espiritual é grande. Então, hoje, aquele familiar está com a gente, daqui a pouco ele já não está mais, e a gente também daqui a pouco não está mais, daqui a pouco a gente se vê de novo, né? É um ciclo, que nem o Lucas falou. A gente tem uma família muito grande lá e faz unité para ver quem é que vai encarnar junto, né? E a Exatamente. gente encarna Ele pode vir junto, com, se diverte, briga, né? Faz um monte de ele arruaça, pode faz vir bagunça com, aqui embaixo, depois volta lá para cima de novo e desce e vai assim. E vamos um, que nem o Sidney falou aí nos comentários, um ajudando o outro, né? Às vezes é que nem criança. Nós somos às vezes que nem criança, né? Aquela criança que você fala 1000 vezes, não faz isso, não faz aquilo, você vai se machucar. O que que a gente faz? A gente vai para o caminho que vai se machucar, né? Então, nós somos espíritos em aprendizado ainda, temos muito que aprender. Então, não importa se a gente está aqui encarnado ou desencarnado, a gente continua o mesmo ainda. Às vezes, né, que a gente fala cabeça dura, que não aprende fácil. Mas as vibrações, os pensamentos, todos eles chegam tão rapidinho lá em cima, não é o Wi-Fi, não. Lá, ó, a coisa é bem mais rápida, né? A gente pensou, chegou lá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente pensa aqui com relação aos nossos entes queridos, porque se eles são queridos, eles merecem o melhor de nós, né, Lucas? O que a gente exatamente. tiver de bom para mandar para eles, ao invés de preocupação, arrependimento. Ai, será que eu fiz tudo que eu deveria ter feito por ele? Será que ele não está sofrendo lá por causa de mim? Esquece isso. Vamos, sabe, a vida, ela não é só daqui, né? A gente tem essa conexão, então dá para consertar tudo, dá tempo de tudo. Então vamos, manda pensamento positivo, manda energia boa, inclui o nome do ente querido no Evangelho no Lar, aqui nas orações de terça-feira,
pensa nele, nas coisas boas que ele fez aqui embaixo, e na maravilha que foi, o aprendizado que foi enquanto eles estiveram com a gente, né? A Aparecida Matos tem mais uma pergunta aqui. Por que quando passa tempo de desencarne, a pessoa vem nos sonhos rejuvenescido, bem mais jovem? Ai, acontece mesmo. Quer falar, Lucas? Também. Pode falar. Pode ser, então. A pessoa, na verdade, ela vem em sonho justamente para mostrar isso, para mostrar que ela está bem. É uma forma de responder para você de uma maneira indireta. Então, elas vêm para os seus sonhos e se projeta e diz para você, ó, eu estou bem, não precisa ficar tão preocupada comigo, eu estou bem melhor, se acalma, não deixe essas vibrações, pensamentos ficarem influindo toda hora sobre você. Então é mais é um recado que ele vem trazer para você. Porque, como eu disse, quando nós estamos desencarnados, nós estamos sem o nosso corpo. E aí nós conseguimos ver a pessoa nitidamente e conversar com ela. Então ela vem com o aspecto mais novo, rejuvenescido, porque, como eu disse, a aparência dela é só o material. Ela não é porque ela está velha que ela realmente vai estar velha no plano espiritual. Tudo é coisa da consciência. É o pensamento. Se ela quiser aparecer nova, ela vai aparecer nova para você. Sim, Independente de lá qualquer depois coisa. de desencarnado, a gente pode escolher a aparência que a gente quer. A gente pode ficar com a aparência, por exemplo, de uma vida passada. Ou tem muitos mesmo desencarnados que escolhem a sua aparência mais jovem. Então, é tudo que nem o Lucas falou, é tudo do nosso pensamento, das nossas vibrações. Então, isso Exatamente. acontece e é muito fofo, porque, né, às vezes você fica com aquela imagem do seu ente querido no pior momento, aquele momento de sofrimento, né, que já tá veinho, né, tudo cheio de dor, mas não, lá do outro lado, as dores do corpo físico, ó, né, só ficam as dores do emocional, mas isso a gente Exatamente. resolve através de vibrações e muita energia positiva. Tem mais alguma pergunta? Só tem agradecimento. E olha, gente, é, é importante a gente ter esse espaço de bate-papo, né, Lucas? Porque Uhum. a gente não sabe o dia de amanhã e como o Sidney falou ali, a gente ainda é muito apegado à matéria e a gente acaba sofrendo além do que devia, né? Exatamente. Falando Às vezes a de. gente acha que só porque sofreu aqui enquanto estava encarnado, que virando a página ali, ele vai continuar sofrendo imensamente. Não necessariamente, às vezes não, às vezes, né? Tudo depende do pensamento de energia, do que ele vai escolher, é tudo livre-arbítrio também, né? Vamos ver, parece que tem mais uma perguntinha aqui. A Gislaine colocou um comentário aqui. Eu já sonhei com meu pai várias vezes, já vi onde ele está, me convidou a entrar num lugar de paz, muito tranquilo, muito branco. Eu fui a única da família que teve coragem de aceitar o convite dele. Olha, que legal. Ah, é gostoso sonhar assim, né? Quando a gente fica até mais tranquilo, né? Ver que. E lógico, tem aquelas situações onde você tem um sonho onde uma pessoa, algum desencarnado, né, seu ente querido, pedindo oração. Ótimo. Aí que você percebe, né, Lucas, que você precisa fazer Exatamente. oração para essa pessoa e não ficar chorando. Conversa, Levar oração você não é bem. ficar pedindo para Deus, oração é você se conectar com essa pessoa de uma maneira positiva, né? Exatamente. Desculpa, Lucas, eu sou Conversar tagarela. Não, fica à vontade. Eu tô lendo aqui também. É por isso que quando eu Ai, tô olhando é que eu tô lendo. gente, eu quero agradecer ao Lucas essa oportunidade. E eu Amanhã, agradeço a todos vocês. amanhã nós teremos também um atendimento especial para desencarnados. A gente vai fazer aqui nosso tratamento, a gente vai fazer para os nossos
queridos, eles só estão ali do outro lado, só isso, né? Estão logo ali. E Lucas, obrigada. Para quem não sabe, o Lucas hoje era para ele ter dado uma aula para nós via Google Meet para o pessoal do curso básico de Espiritismo, mas aí eu falei para ele fazer essa palestra porque, além de atender o pessoal do curso, também ia atender a todos os outros amigos da internet aí do Facebook que têm dúvidas com relação a esse assunto, né? Do desencarne, de como que é, o que que vai acontecer, né? E eu também Obrigada, queria deixar gratidão. só um atento Pode aqui falar. rapidinho, que sábado, no Evangelho do Lar, eu vou falar sobre isso também, sobre a parte sobre parentes desencarnados. Então, quem tiver interesse, Venham todos, em sábado é o dia do Evangelho no Lar com Lucas e é muito gostoso, tem vindo bastante gente. Se você ainda não faz Evangelho no Lar, não tem com quem fazer, sábado é o dia para fazer com o Lucas, né? E amanhã também nós teremos o atendimento para os animaizinhos de estimação, será às 8 horas da noite. Aí depois eu vou colocar aí direitinho um bannerzinho para que vocês possam colocar o nome dos animaizinhos para fazer o tratamento amanhã às 8 horas. É online e ao vivo, tá bom? Gente, muito obrigada, obrigada, Lucas. Vamos fazer um encerramento rapidinho. vamos, com Sidney está certeza. convidando aí o pessoal para ir também no presencial. O presencial é de quarta-feira, às 8 horas, aqui em Pirituba, pertinho. Opa, Então, vamos fechando nossos olhos e agradecendo a Deus por essa palestra, por essa aula, por tantos ensinamentos. Que nós possamos olhar agora para os nossos entes queridos que foram antes de nós, com mais carinho, mais amor, com mais gratidão. Emitir a eles todas as nossas vibrações de amor, de carinho, aquela saudade gostosa, aquela saudade de até breve. E lembrar sempre das coisas boas, para que nós possamos enviar sempre para esses nossos queridos familiares e amigos as nossas melhores vibrações, para que eles também sintam essa vibração e consigam seguir a vida deles em rumo à reforma íntima, ao amor, à evolução, assim como nós. Agradecemos a todos os presentes, a todos os desencarnados também que sempre assistem nossas aulas, nossos amigos do plano espiritual, os nossos mentores, agradecendo a todos que sempre nos envolvem com bastante energias de otimismo, energia de paz e vibrações de amor. Agradecendo a todos e que nós possamos estar aqui reunidos amanhã, às 20 horas para o tratamento dos animaizinhos e às 20h30 para o atendimento espiritual. Graças a Deus. graças a Deus. Tchau, gente. Obrigado pela presença de todos. Obrigada, Lucas. E até a próxima. Agradeço a todos também e quem quiser aprender mais sobre o tema, pode ler o livro Céu e Inferno e o Livro dos Espíritos, para ajudar um pouco mais. É isso aí. Tchau, gente.